29 de junho de 1961. Uma das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro entra num carro para viajar pela Via Dutra em direção a São Paulo. Ao lado dela, o próprio advogado, o homem de confiança que cuidava da sua fortuna. Ela nunca chegou ao destino e nunca mais foi vista, nem viva, nem morta. O corpo de Dana de Tefé não foi encontrado até hoje, e o processo que nasceu daquela viagem se tornou um dos casos mais extraordinários da história da justiça brasileira. Um julgamento de assassinato, sem cadáver. Este é o arquivo do crime que o Brasil discute há mais de 60 anos, sem nunca ter visto a vítima. Este é o 10º arquivo do canal, e é o mais antigo que já abrimos. Um caso de 1961, em que todos os personagens já se foram e levaram a resposta junto. Aviso importante: o homem no centro desta história foi condenado uma vez e absolvido 3 vezes, e perante a lei é inocente. Aqui, como sempre, os fatos falam e você conclui. Se inscreve. Toda semana, um arquivo novo é aberto. Dana Edita Fischerova de Tefé era uma figura rara no Brasil dos anos 50 e 60. Estrangeira nascida no leste europeu, sobrevivente das convulsões da Segunda Guerra, chegou ao Brasil e se casou com um membro de uma família tradicional, os Tefé, sobrenome de peso na história do país. Rica por herança e por negócios, Dana circulava pela alta sociedade do Rio com joias, imóveis e investimentos. Era o retrato da elegância europeia nos trópicos. E como toda fortuna, a dela também atraía olhares, alguns deles bem próximos. No centro da vida de Dana estava o advogado Leopoldo Heitor. Mais que um prestador de serviços, ele era o homem de confiança. Cuidava dos contratos, dos bens, dos negócios e tinha acesso à intimidade financeira da milionária. Ex-policial, articulado, conhecido nos tribunais do Rio, Leopoldo era descrito pela imprensa da época como um homem de charme e lábia, capaz de convencer qualquer um de qualquer coisa. Em junho de 1961, foi ele quem organizou a viagem para São Paulo, e foi ao lado dele que Dana de Tefé foi vista pela última vez. 29 de junho de 1961. Dana e Leopoldo pegam a Via Dutra. Na época, uma estrada de pista simples cortando vales e serras entre Rio e São Paulo. Em algum ponto daquela estrada, Dana de Tefé simplesmente deixa de existir para o mundo. Não há testemunha do que aconteceu no carro, não há corpo, não há cena do crime. Há apenas um fato, seco e indiscutível. 2 entraram naquela viagem, e só um voltou. E o que o advogado fez nos dias seguintes transformaria desconfiança em escândalo nacional. Questionado sobre o paradeiro de Dana, Leopoldo Heitor contou uma história. Depois, outra. E depois, uma terceira. 3 versões diferentes e incompatíveis entre si, registradas nos autos e exploradas à exaustão pela imprensa. Numa delas, Dana teria seguido viagem por conta própria. Noutra, teria desaparecido voluntariamente. As versões mudavam conforme as perguntas apertavam. Para os investigadores, um homem que precisa de 3 histórias para explicar um desaparecimento, provavelmente está escondendo uma 4ª, a verdadeira. E então veio o detalhe que incendiou o caso. Munido de uma procuração, Leopoldo Heitor passou a movimentar os bens de Dana logo após o desaparecimento. Imóveis, valores, negócios. A fortuna da milionária sumida começou a trocar de mãos, e as mãos eram as do advogado. Para a acusação, ali estava o motivo do crime, a fortuna. Para a defesa, era apenas o exercício de um mandato legítimo, assinado pela própria Dana. Fato registrado nos autos e na história. Enquanto o Brasil perguntava onde estava Dana de Tefé, o patrimônio dela já respondia a outro dono. Preso, Leopoldo Heitor protagonizou um dos episódios mais cinematográficos da crônica policial brasileira. Em outubro de 1962, ele fugiu de onde estava detido. O Estado-Maior da Polícia Militar, no centro do Rio de Janeiro. Um advogado foragido, o caso mais famoso do país, e uma caçada nacional. 10 dias depois, ele foi recapturado a mais de 1.000 quilômetros dali, no Mato Grosso.
A fuga durou 10 dias, mas para a opinião pública, valeu como confissão. Os jornais já o chamavam pelo apelido que ficaria para sempre, o advogado do diabo. Em fevereiro de 1963, veio o veredito histórico, condenado a 35 anos de prisão pelo assassinato de Dana de Tefé. Foi um marco jurídico, uma condenação por homicídio, sem corpo, sem cena do crime, sem arma, construída inteiramente sobre indícios, as versões contraditórias, a procuração, a fuga. Mas o caso estava longe do fim, porque no Brasil, júri anulado é júri refeito. E Leopoldo Heitor seria julgado de novo, e de novo, e de novo. Ao todo, Leopoldo Heitor foi a júri 4 vezes. Perdeu uma, venceu 3. Entre 1963 e 1971, os tribunais do júri o absolveram 3 vezes. A última delas, em definitivo, depois de 9 anos de prisão. A dúvida que o condenava aos olhos do público foi a mesma que o absolveu perante a lei. Sem corpo, como afirmar com certeza que houve assassinato? E se houve, como provar o autor? Ele saiu da cadeia, voltou a advogar e sustentou a inocência até o fim da vida. E este canal registra o que vale. Perante a justiça brasileira, Leopoldo Heitor morreu inocente. Em 1974, a justiça negou a reabertura do processo por falta de provas. E em 1981, 20 anos depois daquela viagem pela Dutra, veio o ponto final jurídico, a prescrição. A partir dali, mesmo que o corpo aparecesse, mesmo que uma confissão surgisse, mesmo que a verdade inteira viesse à tona, ninguém poderia mais ser punido. O caso Dana de Tefé estava oficialmente encerrado, sem corpo, sem culpado, sem resposta. E aqui está o que faz este caso ser único entre todos os arquivos deste canal. Sem corpo, até a morte de Dana de Tefé é, tecnicamente, uma hipótese. Ao longo das décadas, houve quem especulasse que ela estaria viva. Teorias de fuga, de nova identidade, de exílio voluntário. Nada disso jamais foi comprovado. Nenhum rastro dela apareceu em nenhum lugar do mundo, o que, para os investigadores, sempre apontou para a explicação mais sombria. Dana tinha quase 50 anos quando desapareceu. Se o crime existiu, o autor levou o segredo. Se não existiu, o mistério é ainda maior. Mais de 60 anos depois, o caso Dana de Tefé continua vivo, nos tribunais como referência. Ele é estudado nas faculdades de Direito como o grande exemplo brasileiro de processo por homicídio sem cadáver. Até onde os indícios bastam? Onde termina a convicção e começa a dúvida razoável? Todos os personagens dessa história já morreram. A socialite, o advogado, os promotores, os jurados. A Via Dutra virou uma rodovia moderna, irreconhecível, e em algum lugar entre o Rio e São Paulo, a resposta segue enterrada, se é que existe. E você, acredita que a justiça acertou ao absolver por falta de provas, ou os indícios bastavam? E a pergunta maior, o que aconteceu com Dana de Tefé naquela estrada? Deixe a sua teoria nos comentários. Eu leio todos. Esse é o 10º arquivo do canal. 10 casos, 10 perguntas sem resposta. Se você chegou até aqui, deixe o like e compartilha com alguém que gosta de um bom mistério. Tudo o que você ouviu está em fontes públicas, linkadas na descrição. No próximo arquivo, São Paulo, véspera de Natal de 1988. Um casal é morto dentro de casa, no bairro mais rico do país, num crime tão limpo que entrou para a história como o crime perfeito brasileiro. O crime da Rua Cuba. Se inscreve e ativa o sino. Até o próximo arquivo.